Bom, hoje é o dia 9 de novembro, depois de muito tempo de silêncio, eu decidi hoje falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Estou aqui numa rua, caminhando, uma rua de uma periferia. Estou bem longe mesmo de todo o circuito social, metropolitano, até mesmo dentro da comunicação, né? E o intuito principal é comentar um pouco, falar o que está acontecendo, né? Estou fazendo isso aqui em estilo como se fosse um podcast, né? E é preciso falar mesmo o que está acontecendo, que é muito mais grave do que todo mundo imagina, né? Grave, ela afeta de um modo bastante conturbado, né? Todos os seres humanos, independente de onde eles sejam, ou as identidades as quais elas acreditam serem parte, né? Afeta todo mundo, né? As árvores, os pássaros, a vida como um todo. E o que está acontecendo deve-se a uma grande insatisfação, um grande descontente de parte de muitos desses segmentos sociais, independendo das suas posturas ou posicionamentos políticos, partidários e institucionais. Digo isto porque a maioria das pessoas que, de algum modo, um dia se sentiram identificados ou identificadas, né? Homens, mulheres, estão se dando conta de que toda essa barbárie política nada mais tem servido para interesses primários de aqueles que querem sempre se manter no poder, nos cargos, tem um salário, tem benefícios, né? E em nome justamente do Estado e das organizações, dos órgãos que fazem parte de toda essa imensa maquinária, paga com dinheiro dos contribuintes através dos altos impostos, das altas taxas de juros, do alto preço dos alimentos, do altíssimo custo de vida num país onde 80% da população, e aqui não sou eu que estou falando isso, tem pessoas com muito mais cacife, né, acadêmico, estatutário, que dizem exatamente que a população brasileira, 80% vive numa situação de pobreza, de miséria extrema, e até de pobreza média, né, que é a tal de classe média baixa, né, pobre premium, pobre gold, essas coisas que a população fala por aí, né? E, entanto, situação orgânica, a realidade sempre golpeia muito mais duro que todas as teses acadêmicas, doutorados, livros, textos, lives, colunas jornalísticas, né? Tudo que se fala, que se diz, ou se deixa de dizer. A realidade concreta das coisas, dia a dia, ela pega muito mais, ela é muito mais violenta do que tudo aquilo que se fala. Ela é agressiva, né? Até porque o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? O Brasil é um dos países mais autoritários e mais violentos do mundo. E esse autoritarismo não se dá apenas desde as altas instâncias estatais, federais, municipais,
ela se dá também na população, porque as relações sociais que existem são relações autoritárias, porque são relações de interesses, né? Interesses primários, né? Então, se a gente percebe isso aqui na nossa miserável e corrente vida, né? Essa vida cotidiana que chama, né? Que a maioria não conhece, essa maioria de classe média, né? Classe média para lá, para cima, né? E que até mesmo os altos representantes do Estado e dos órgãos, eu não vou citar nomes aqui para não me envolver em discussões vãs, triviais, né? Não vou citar tudo em abstrato, mas cada um pode fazer, cada uma, né, homens, mulheres, podem fazer suas respectivas reflexões acerca do que estou dizendo. Então todo mundo, ou praticamente 99% de tudo que é contemplado como vida social, vida orgânica, está sendo de algum modo violentada essa vida por essa falta por essa incompetência, pela incapacidade tanto dos altos mandos do Estado federal, nacional, estadual, distrital, todos sem tirar o mérito de um, ou como costumo dizer, sem tirar a batina de um para colocar o tridente no outro. Todo mundo é cúmplice, todo mundo é incompetente, todo mundo é bastardo, politicamente se fabrica uma bastardia e que acaba de algum modo contagiando as populações, esse 80% dessa população miserabilizada, empobrecida e mais, estupidizada, ignorantizada pelas redes sociais, pela televisão, pelas propagandas e até pelo próprio governo federal e seu marketing político para ganhar adeptos, quer dizer, cada pastor tem o seu rebanho, assim como cada rebanho tem o seu pastor. Hoje era o dia para ser ditada a lei 14.701, que em tese, se ainda não é lei, na prática já é uma lei, dado os informes que passam muitos colegas, camaradas, parentes que têm mídias, com as quais eu converso diariamente e falamos sobre essas estripúlias, né? E até mesmo estamos totalmente decepcionados, desiludidos e também com uma certa fúria ancestral, que é um conceito que vale somente para os indígenas, como quem fala aqui, cuja espiritualidade sempre está latente a todo momento, mesmo até os momentos mais sombrios, mas ela está, olha que bonita borboleta, nossa, que linda aqui. Eu gosto de vir passear muito num lugar aqui, eu não vou dizer onde estou, mas é um parquinho muito bonito, relaxante. Eu venho ver aqui os não-humanos, gosto muito de conversar com eles. Enfim, vamos voltar ao que eu estava comentando. E hoje era o dia de dar fim a esse pesadelo, a esse tormento, a esse calvário, né? A esse modelo sacrificial imposto pelo cristianismo romano, ocidental, ibérico, apostólico e fascista, né? Por que não dizê-lo? Né? E, em suma, a cabeça dos indígenas já foi posta na guilhotina desde aquele fatídico dia 20 de outubro do ano ainda em curso, né? E hoje era para ter se transformado já em lei orgânica, a lei 14.701,
para ser lei, né? E aí as organizações que dizem que defendem os indígenas, não sei o que tal, que isso, que aquilo, que manipulam os parentes, né? Eu não vou falar aqui organizações, como eu disse antes, para não ter os confrontos que eu tive naquele dia 20 de outubro, né? E eu fui, inclusive, a minha fúria ancestral, eu digo mesmo, saiu muito à flor da pele, porque em certa medida a gente também ajudou a sairmos do holocausto anterior, do que foram os 4 anos do governo anterior. Aliás, que um holocausto que vem desde a década de 2000, né? E digo holocausto porque desde a década de 2000 para cá, além da imensa destruição ambiental, climática, houve uma destruição das consciências humanas e também da saúde dos seres humanos através dos alimentos e as águas envenenadas que as pessoas, a maioria, inclusive esse 80% dessa população, consome diariamente e quase que, diríamos, 24 horas. Quando nós pensávamos que essa atualidade política iria pelo menos determinar um fim, aí a gente, com o passar dos meses, a gente está vendo que não tem tido fim, apenas um desarranjo daquelas forças obscuras do que foi os 2 governos anteriores, apenas um desarranjo, né? Uma aparência de um desarranjo para que eles não avançassem ainda mais na mega destruição que eles estavam ocasionando. Só que, ao mesmo tempo, a ineficácia e o descompromisso para colocar fim, para neutralizar essas forças obscuras, acabou dando em desmérito, porque a incompetência, a inexperiência e a improbidade de muitos tem servido apenas para alavancar, de algum outro modo, esse mega holocausto, esse cataclismo holocáustico humano em terras brasilis, como se diz em latim, e que ao mesmo tempo está acontecendo em toda a América Latina, né? Eu sempre costumo dizer que o que acontece aqui não é aleatório, não é um mero acidente, não é uma situação que esteja acontecendo porque houve um erro. Não existem erros desde o lugar de quem manda. Pode existir erro do lugar de quem obedece, mas desde o lugar de mando não há erro. Já está tudo programado. É uma instância programática que define o curso do que vai ser aquilo que chamamos de história. E os brancos gostam muito disso, né? Porque eles sempre quiseram fama, memória, poder, riqueza. Eles sempre pensam nisso, e não somente eles. Isso é diretamente uma herança da colonização, né? Cabral queria ser famoso, Colombo queria ficar rico, e outros conquistadores e descobridores também honravam essas palavras: fama, memória, riqueza, honras, né? Honor, e enfim, por aí vai. Então não é estranho ver que os grupos que se dizem que defendem os direitos humanos e as pessoas e não sei o que, e o trabalhador e não sei o que mais, também caminham por essa mesma trilha. Eles trilham esse mesmo sentido e na mesma direção. Ou seja, são depositários diretos dessa herança, essa tenebrosa herança colonial, lembrando mais uma vez que a pior colonização que houve no planeta foi a colonização ibérica, da Península Ibérica, e depois também, junto com eles, a Península Itálica, né?
Para quem não sabe o que é a Península Ibérica, o que é a Península Itálica, eu convido vocês também fazendo suas respectivas pesquisas, né? Ler um pouco, estudar, porque faz bem, né? Acho que faz bem, inclusive, para a saúde da consciência das pessoas, né? Então, sendo uma das piores colonizações, hoje no século XXI, digo nós, porque também outros parentes também, que sabem o que é a luta indígena, dissonante, né? Com vozes dissonantes, né? Nós sabemos que a colonização venceu. E o título desse podcast, se pode chamar que isso aqui seja um podcast, se chama A Colonização Venceu. Não é a favela que venceu, não é essa esquerdinha aí, michuruca, medíocre, não é o povo que venceu, não são os negros, não são os pardos, nem os brancos pobres, judeus pobres aí espalhados nessa cidade de esgoto na qual nós costumamos transitar de norte ao sul do país, né? Não, é a colonização na sua forma mais ampla. Ou seja, 2023, ou melhor, o século XXI, é a continuidade dos séculos XV e XVI. Isso está acontecendo neste exato momento. Se até aí nós podemos, talvez, proporcionalmente, digamos, a gente ter um comum acordo, né? A gente pode estar de acordo com aquilo que estou expondo aqui. Ao mesmo tempo, a crítica já não vai mais para esses setores das oligarquias históricas que se apropriaram indebitamente das terras, dos corpos e das carnes humanas, né? Vai justamente contra aqueles que diziam ser o oposto a esse modelo de comando-obediência, muito bem descrito nas ciências sociais, o que é comando-obediência, né? Bem por aí alguém diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pois é, né? Os desajuizados, então, são milhões, inclusive indígenas, parentes que estão dentro dos órgãos, dos organismos que dizem estar defendendo os indígenas, coisa que não está acontecendo de modo algum. Haja se visto o que está acontecendo, por exemplo, neste momento no Distrito Federal, a menos de 20 quilômetros da esplanada dos ministérios. É uma vergonha, até mesmo internacional, num país que se diz que escolheram um presidente que traria benesses e benfeitorias, um modelo de reconstrução, na verdade, é um modelo de uma falsa reconstrução. Porque a reconstrução não é para essas pessoas. É para tentar reconstruir uma classe média que historicamente também se apropriou, inclusive, das demandas desse 80% das pessoas pobres, miserabilizadas, ignorantizadas, iletradas, existentes neste momento em nome do Estado e não sei de que outras coisas mais, inclusive de apropriações metafísicas, das quais não vou entrar em detalhes neste momento. Então nós vivemos um momento de um terror que eu às vezes digo que estamos vivendo um stalinismo à brasileira, mas em certo sentido é um stalinismo à brasileira. É um stalinismo à latino-americana, à lá latino-americana. Porque isso que está acontecendo aqui está acontecendo na Argentina, está acontecendo no Chile, está acontecendo no Peru, está acontecendo no Equador, e com o aval daqueles grupos que dizem que nós estamos defendendo não sei que coisa, não sei por as causas operárias, não sei o que. Tudo balela, tudo mentira, tudo zum-zum, ao ouvido de milhões de pessoas ingênuas, que a única coisa que fazem é trabalhar para manter esse poder com P maiúsculo, que nada é capaz de fazer de forma íntegra e verdadeira e honesta. Sempre a meia boca. A garantia que eles têm de se manterem no poder por vai saber quantos anos ou séculos
é a garantia de manter esse 80% dessa população pagando altos juros, se endividando até as unhas, né? E mantendo um monte de gente numa imensa maquinária jurídico-política incapaz de resolver assuntos tão cruciais e tão urgentes como é a questão indígena, que se atrela imediatamente, a questões climáticas, a questões territoriais, ambientais, alimentares, das águas, das energias, né? Da coexistência com os não-humanos, entendendo que o mundo indígena, diferente dos brancos, sejam de quais lados forem, de quaisquer lados que eles dizem ser, né? A nossa forma de ver os não-humanos é a forma de indígena original, antes que chegassem aquele bandido do Cabral e aquele judeu horroroso de Cristóvão Colombo. A nossa forma originária era de perceber as árvores, os pássaros, as águas, os ventos, os mares, como algo não à parte de nós, senão também junto de nós, mas de forma autônoma e autodeterminada. Quer dizer, as plantas, os animais, os bichos, eles também têm suas comunidades, suas espiritualidades e suas próprias formas de organização e regência. E que façam com que a vida, inclusive a minha vida neste momento, esteja aqui em pé, falando e gravando esse podcast. Porque se não fossem por esses bichinhos, por essas árvores, por essa Mata Atlântica, por essa Amazônia, por esse sertão, por esse cerrado e por todos os biomas, biotas latino-americanas, nem eu e nem os que vão ouvir esse podcast estariam vivos e nem seus sucessores poderiam ter um mínimo de possibilidades de vivência, de subsistência, de coexistência, de coabitação. Mas os governos, todos os maus governos, que ainda navegam nesse estado colonial, né? Capitanias hereditárias, e esses encomendeiros, inclusive indígenas encomendeiros, quem diria, né? Indígenas encomendeiros, indígenas liberais, quem diria, né? Que por um salário, por um cargo michuruca, miserável, se vendem e calam a boca dos outros parentes, calam suas próprias bocas, silenciam a eles mesmos e calam a boca dos outros parentes e daqueles que estão sofrendo em campo, interregno as estripulhas de um Estado calamitoso, ineficaz, incompetente. Estado no sentido amplo do nome. E hoje era o dia para não dizer nada, porque se mesmo aqueles que fazem parte do Congresso tivessem se reunido, já está tudo comprado, já está tudo saldado. Talvez eles não quiseram entrar em discussão sobre essa lei 14.701, ex-projeto de lei 2903, porque faltou dinheiro em caixa, porque tudo... Não se move uma caneta se não é a toque de caixa. Nenhuma caneta trabalha assina embaixo se não a toque de caixa. Isso já é histórico, já é sabido e acontece em todos os estados nacionais da América Latina. É todo dia. São 5 séculos acontecendo isso. E disso eu tenho plena consciência porque eu tenho registros de documentos históricos, inclusive em latim, que falam sobre isso e que é assinado embaixo pelo imperador, pelo rei, pelo emissário de não sei aonde, o príncipe não sei quantas. Sempre foi assim. No México com o rei Maximiliano, assim aqui no Brasil com Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II e todos os canais que vieram através da história. E isso aconteceu hoje, por isso que não foi levado a efeito o julgamento dessa lei, ou melhor, já é lei. Aliás,
O marco temporal é um grande circo montado, sendo que o marco temporal já faz tempo que vem existindo. Aliás, quando eu falei um pouco antes, desde a década de 2000, realmente o marco temporal começa ali e passou por diversos processos, e que culminou inclusive com Belo Monte, obra do atual governo, que já foi o governo aquela vez e que, graças a ele, acabou com grande parte da vida das pessoas, dos seres humanos e não humanos, não tão só naquele território, sino também afeta de modo interligado a toda a vida em todo o continente sul-americano. Como a maioria das pessoas não sabem disso, porque as pessoas só sabem trabalhar, 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 pagar, 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 pagar e consumir, 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 consumir. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo de verdade é a maior sacanagem de todos os tempos aqui no Brasil. Assim já aconteceu em outros países, como no Chile, onde o Estado sacaneou também tanto a população pobre e miserável, que paga altíssimos preços pela água, pela energia. Assim também acontece aqui, e assim acontece lá na Argentina, e assim acontece em muitos outros países da América Latina. Então, tentar passar pano para branco, para qualquer um, é uma dupla sacanagem e uma dupla cumplicidade que um dia vão ter que render contas, sim. Vão render contas. O Estado, todos os órgãos, todas as instituições vão ter que render contas, sim. Para quem? Não sei, mas vão ter que render contas. Um dia o prato vai virar e aí eu quero ver o que eles vão dizer, com que palavras eles vão tentar se defender para tentar justificar o injustificável. Justificar o injustificável. Vivemos num dos países mais violentos e injustos do planeta. Como eu já comecei desde o início, vivemos no país mais autoritário do mundo. E eu conheço grande parte desse mundo, desse mundão lá fora, fora de todos os limites territoriais e marítimos. Então, a mim, pelo menos, não me engana. Ninguém pode me enganar, a não ser que eu esteja dormindo ou morto. Mas enquanto eu estiver vivo, consciente, lúcido, inclusive até das próprias ofensas que eu lanço, eu sou lúcido, posso pedir desculpas, perdão, qualquer coisa parecida. Mas me enganar, para mim, quem quer que seja, branco, preto, amarelo, lilás, o papa, o príncipe, o rei, o presidente, o primeiro-ministro, para mim, não. A mim não vai mentir, não vai me enganar. Não tem enganação comigo, porque sou uma pessoa também que, além de bem informada, eu já nasci num berço onde já existiam os livros em casa. E desde criança, minha mãe indígena e meu pai árabe me ensinaram a nunca baixar a cabeça, nunca me ajoelhar ante ninguém, quem quer que seja. E se eu tiver que dizer isso aqui em qualquer lugar público do mundo, seja na ONU, seja em qualquer... na Câmara dos Eurodeputados, eu falaria exatamente o mesmo que estou falando nesse podcast, que também é exatamente o mesmo que eu já venho dizendo há anos. Para quem já me conhece, há anos que eu venho falando. Há anos que eu venho dizendo as coisas e ninguém ouve, porque ninguém quer ouvir. Porque as pessoas só querem se autoescravizar, pagar, 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 consumir, 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 se drogar. Porque a única coisa que temos nessa sociedade são drogas. Trabalhar, 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 sábado cachaça, droga, domingo festa, segunda-feira ressaca, a trabalhar de novo. Trabalhar, como falou o povo nordestino. Agora, enganação, para mim, em primeira pessoa falando, a mim não me engana. Ninguém. E é por isso que eu mostro através desse podcast, dessa
É uma gravação que estou fazendo aqui, mas eu estou mostrando aqui a minha indignação, a minha fúria, a minha raiva. Porque tem parentes indígenas, são vozes dissonantes, e eu sei quem são. E eles estão sendo, inclusive, esmagados por aqueles que acham que, estando lá junto com os brancos, nos altos poderes da mal denominada república, nessa democracia que jamais existiu e que nunca deu certo e nunca dará certo, eles acham que estão fazendo bonito para calar e silenciar a boca dos próprios parentes que estão vivendo nesse momento nos lugares mais críticos do país e da grande Amazônia, em todos os países das quais esse bioma é parte, por sua própria natureza e georreferência e localização. Então, alguém que dizer, ai, não, porque... Não. Em cima de mim, não tem. E vale para todo mundo. E eu estou bem pouco me fudendo que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. Eu não tenho ajuda de ninguém e nunca fiquei pedindo nada para ninguém. Nunca fiquei pedindo nada em troca de nada. Se eu pedi alguma coisa, se alguma vez eu pedi alguma coisa, foi sempre em tom de reciprocidade. De recíproca, de troca, intercâmbio justo. Justo. Agora eu ficar me ajoelhando, pedindo, não. Eu não quero nada de ninguém, e menos dos poderes absolutistas que estão governando o Brasil e a América Latina. Porque é um absolutismo, e como eu disse um pouco antes, um stalinismo à inversa do modo latino-americano e brasileiro de ser. Isso não deveria ser tolerado, mas como se aproveitam da ignorância das pessoas e também da ingenuidade de muitos, incluindo os parentes, eles fazem isso já a propósito para se manterem mais tempos ali no poder com discursinhos que não dão em nada, que só são meros discursos que levam o vento para ficar bem com outros grandes poderes mundiais em nome de quem jamais eles quiseram ver. Nunca quiseram ver. Nunca. Se enchem a boca com as questões dos povos negros, dos pobres, dos trabalhadores, dos indígenas, dos ciganos, não sei o quê. Nunca. Agora, por conveniência e interesse que eles fazem isso. Mera conveniência e interesses monetários, econômicos, financeiros. E também comunicacionais, aproveitando as redes sociais, que está nas mãos, sempre esteve nas mãos da extrema-direita, desde o surgimento do Orkut e o Facebook, sempre esteve nas mãos da extrema-direita, e eles também servem aos mesmos. Eles também servem aos mesmos. Então, o resto, para mim, sinceramente, não passa de um bledo engano, de uma santa ingenuidade e de uma hipocrisia do tamanho de um cruzeiro transatlântico. Eu faço um alerta aqui às pessoas que vão ouvir isso aqui, faço um alerta, porque o que se vem é muito pior do que vocês já viram. E essa preocupação não é apenas minha, senão das vozes dissonantes que têm essa consciência que eu também tenho. E que viemos de povo de mais de 3, 4 séculos de resistência contra essa branquitude amaldiçoada e maldita que está até hoje em nome de não sei que Deus, em nome de